A gente sempre recebe muitas perguntas aqui na Força Jovem, no FJUcast, na Live FJU, relacionadas à vida amorosa. E muitos perguntam sobre a questão do Espírito Santo, sobre como ser a hora certa, qual é a hora certa, se eu devo me aproximar daquela pessoa ou não, eu sou obreira, ela não é, ela é obreira e eu não sou. São várias perguntas que a gente recebe aqui sobre vida amorosa. E às vezes você não está focando no principal, que é a sua alma. Você está com muitas dúvidas aí em relação a várias coisas da sua vida. Até teve uma pergunta que a gente recebeu de uma pessoa que fala que se sente insegura na hora de entregar o currículo. Isso também está relacionado à sua vida espiritual. Porque quando o Espírito Santo, por exemplo, ele entra dentro de uma pessoa, ele coloca dentro de você as características do próprio Deus. Você passa a ter o DNA de Deus. E uma pergunta que é simples: o nosso Deus é inseguro? Ele transmite insegurança? Ele transmite dúvida? Ele transmite medo? Não. Então, às vezes, o jovem tá ali, né, fazendo várias perguntas. Tô com dúvida da vida amorosa, tô com dúvida da vida financeira. Mas o principal, o foco principal que você tem que colocar ali, a sua prioridade, você não tá colocando, que é a sua alma. E a gente tem ouvido muito nas meditações ali do bispo no Instagram, nas reuniões, falando sobre a alma, sobre a importância da alma. Às vezes você tá valorizando tantas coisas, né? Tá valorizando, por exemplo, o duelão dos projetos que vai rolar essa semana, mas você não tá tendo coragem de duelar contra o seu maior inimigo, que é a dúvida, que é os maus pensamentos, que é a masturbação, a pornografia, aquilo que ninguém tá vendo. Às vezes o jovem vê competição, seja independente do duelo dos projetos que vai ter agora, às vezes até as competições que tem no próprio Força Jovem, você se sente muito obstinado, muito determinado. É competitivo, né? É competitivo. Mas por quê, Ju? Por que acontece isso? Porque existem outras pessoas ali que estão no mesmo ritmo que você. Tipo assim, não, a gente vai ganhar, a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você se sente avivado. Só que quando existe esse duelo dentro da gente, contra os nossos sentimentos, contra as dúvidas, contra os nossos pensamentos, contra a mágoa, contra tudo que a gente tem de ruim dentro da gente, às vezes não tem tanta obstinação. Por quê? Porque não tem outras pessoas ali motivando. Mas aí que entra o próprio Deus, né? O próprio Deus, ele é o seu motivador e você tem esse poder e essa autoridade para se motivar, falar, não, eu não vou me deixar vencer por causa disso. Não, eu vou partir para cima. Não, isso aqui tá errado. Eu não vou pensar assim. Não, eu tô sentindo isso, mas isso não é certo sentir. Então, é muito diferente, mas tem o mesmo resultado. Da mesma forma que você se empenha, não, eu vou trazer tantos jovens, meu projeto, minha nação, minha tribo vai ganhar tantos pontos, você tem que fazer isso consigo mesmo. Não, eu vou vencer isso. Como que eu vou vencer? Porque eu não vou dar ouvido a isso, eu vou fazer o contrário. Poxa, eu tenho mágoa, mas eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não sinto. Mas eu vou perdoar. Mas será que eu perdoei? Eu perdoei sim, porque eu entreguei nas mãos de Deus, eu pedi perdão e não importa o que eu tô sentindo, porque eu já resolvi isso. Isso é a determinação, a obstinação. E a outra palavra que eu esqueci de novo. Isso vem com a cabeça. Como a gente estava falando hoje à tarde com as meninas, né, no Clube do Livro, que a gente estava lendo o capítulo 5. O capítulo 5, que é cabeça ou coração. Muitas vezes, o que acontece? Quando alguém vem pedir um conselho pra gente, a gente fala assim, a gente para e pensa e aconselha a pessoa, usa a cabeça. Mas às vezes a gente se pega passando na mesma situação e acaba se levando pelo sentimento, pelo momento. Então, é isso que a Fabi estava falando. Você tem que fazer por você aquilo que talvez você aconselharia outra pessoa a fazer. É igual no testemunho hoje de manhã, que a senhora deu, né? Que ela foi numa determinada igreja e lá ela foi orientada a vir na Igreja Universal. Uhum. Entendeu? Então é isso, é você pensar, pera lá, o que eu falaria? Se fosse outra pessoa me perguntando exatamente isso que eu tô vivendo agora, o que eu falaria? Anula que é você ali, porque senão você vai se deixar levar pelo que você tá sentindo. Pensa, respira, usa a cabeça, que aí você vai pro caminho certo. E quando a gente fala de motivação, né, não é uma motivação em cima de uma palavra vazia. É em cima da palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem até um versículo que é muito interessante, que fala que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quando a gente começa a pensar assim, poxa, o Espírito Santo é o nosso ajudador,
Então, qual é o meu papel? Se eu estou tendo dificuldade com algo, eu vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. O Espírito Santo, ele está aí do seu lado, à sua disposição, para te ajudar. Para te ajudar a vencer a dúvida, para te ajudar a vencer o medo, para te ajudar a vencer a insegurança, a indefinição, para te ajudar a vencer a si mesmo. Mas ele vai fazer tudo isso mediante a sua decisão. A sua decisão de obedecer o que ele vai te falar. Porque às vezes a gente quer a ajuda do Espírito Santo, você pede para ele falar, ele fala com você, mas na hora de pôr em prática você quer fazer do seu jeito. E aí você acaba não sendo ajudado da maneira como você deveria. E aí entra aquela questão que às vezes a gente ouve de muita gente. Ah, eu tô tanto tempo na igreja, eu tô tanto tempo no Força Jovem e a minha vida não muda. Eu tô tanto tempo aqui nesse lugar e a minha vida não muda. Eu acho que o problema é o lugar. A questão não é o lugar. A questão é você que ainda não atendeu a voz do Espírito Santo, porque você pediu para ele falar, ele falou com você. E aí o Espírito Santo chega a ser repetitivo, porque usa o bispo no Instagram falando, usa na rádio o pastor falando, você vem no Algo a Mais, usa o pastor, você vai falar com a tribo, usa o cabeça de tribo, você encontra ali uma esposa, a esposa fala com você, às vezes até na rua alguém que nem te conhece fala alguma coisa e você acha que não está acontecendo nada. Mas a questão é, será que você tem dado ouvido, você tem obedecido aquilo que o Espírito Santo tem falado com você? Porque ele é o nosso ajudador. Então, se você falar para ele te ajudar, ele vai te ajudar.